Fala, meu aluno, fala, minha aluna. Quem está falando aqui é o professor Bispo, seu professor de língua portuguesa e professor de redação. Antes da gente iniciar a nossa aulinha, eu vou pedir para vocês me acompanharem lá no meu Instagram, tá aqui, prof.bispo, e eu vou pedir para vocês se inscreverem aqui no meu canal e deixar o like nesse vídeo. O que é que a gente vai fazer hoje? A gente vai dar continuidade ao nosso desafio de 100 questões em 10 dias, com o objetivo de passar por todo o conteúdo programático da PMPE. Ok? Beleza, nós estamos aqui na nossa 7ª aula. Vamos resolver questões da 61 até a questão de número 70. O nosso objetivo nessa aula é passar por tipologia textual, gênero textual e ver aquela parte da semântica também. Ok? Olha só, vamos deixar de firula e iniciar a nossa aulinha. A primeira questão do número 61, ela vem falando o seguinte. Ela fala, o que vivi ao ficar preso no elevador se organiza a partir do modo. De qual modo? Senhores, nós estamos falando aqui sobre tipologia. E nós temos alguns tipos, que são esses aqui que foram elencados pela banca. Então eu vou fazer um breve comentário para os senhores aqui, e eu preciso que os senhores prestem atenção. Olha só, quando eu estou me referindo ao texto injuntivo, eu preciso que vocês adotem a ideia que ele vai estar passando uma orientação, beleza? Ele vai estar nos dando uma orientação para que a gente realize alguma coisa. Então, ele poderia passar para a gente um passo a passo. Professor, quais são os principais exemplos de um texto injuntivo? Quais são os gêneros? Eu poderia utilizar a propaganda, a publicidade, o manual de instrução, uma bula ou uma receita culinária, beleza? Então eu vou colocar aqui, ó, uma receita culinária seria um exemplo do texto da tipologia textual injuntiva, ok? A expositiva, ela é aquela, né, que divide, né, da nossa dissertação expositiva e dissertação argumentativa. A dissertação expositiva vai ser aquela que tem o objetivo de repassar uma informação. Ela vai repassar uma informação através da sua explanação. Pode ser uma conceitualização, uma comparação, mas ela não tem a finalidade de persuadir o leitor. Beleza? Quem vai ter essa finalidade é a dissertação argumentativa. Ok? Essa daqui é expositiva, ela passa somente a informação. Ok? Então vamos lá, o que é que a gente pode colocar aqui? Tem o objetivo de informar, ok? Não tem o objetivo de persuadir o leitor. Professor, me dá um exemplo. Olha só, eu tenho palestras, eu tenho seminários, eu tenho entrevistas, eu tenho verbete de dicionários, aquela partezinha que fica embaixo, eu tenho enciclopédias também, beleza? Então eu vou colocar aqui como exemplo uma entrevista, ok? Uma entrevista. E aí nós temos o texto descritivo, a tipologia textual descritiva. E o que é que eu posso comentar com os senhores? Olha só, o seu principal objetivo é oferecer uma riqueza de detalhes sobre alguma coisa, sobre alguma pessoa, sobre um objeto, sobre um local, sobre um evento, beleza? A principal característica aqui é que ela quer passar, ó, riqueza de detalhes. Se eu vou falar sobre detalhes, então eu vou falar sobre uma classe de palavras muito importante que aparece muito, que é o nosso adjetivo. O adjetivo vai aparecer muito para caracterizar aqueles elementos, ok? Beleza. Qual um exemplo, professor, que eu posso passar aqui de uma tipologia descritiva? Olha só, eu tenho diários, eu tenho relatos de viagens, eu tenho uma biografia, eu tenho anúncios, eu tenho listas, cardápios, notícias, currículos, por exemplo, beleza? Eu tenho esses exemplos aqui de tipologias textuais. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, um currículo. Ok? Um currículo, onde eu vou colocar diversos detalhes. O meu currículo é um tipo de texto descritivo. E o narrativo, professor? O narrativo, senhores, é muito importante. O que é que a gente vai encontrar em um texto narrativo? O seu objetivo é contar uma história baseada em um ponto de vista específico, beleza? Ou seja, que ponto de vista específico é esse? É o ponto de vista do narrador, daquela pessoa que está narrando, ok? Então eu tenho alguns elementos importantes que eu preciso ter na minha tipologia narrativa, que seria um personagem, beleza?
um tempo, um espaço e o narrador. Eu preciso ter um personagem, um tempo, um espaço e um narrador. Preciso ter esses elementos aqui para ter a minha tipologia narrativa. Então vamos lá. Qual é o objetivo? Contar uma história. Principal característica: verbos no passado. Outra característica muito boa da gente relacionar aqui: narração. Narrador, né? Eu vou colocar narrador. Outra característica: personagens. Outra característica: local. Professor, quais são os exemplos aqui que eu poderia utilizar para me referir a um gênero textual do tipo narrativo? Olha só, eu tenho contos, eu tenho fábulas, eu tenho crônicas, eu tenho romances e eu tenho novelas. Então eu vou colocar aqui pra gente, por exemplo, novela, ok? E por último, mas não menos importante, eu tenho aqui o nosso texto dissertativo argumentativo. E esse aqui é muito relevante para a gente. Por quê? Porque o seu objetivo é passar a defesa de uma ideia, ok? Aqui eu tenho a finalidade, olha só, finalidade de persuadir o leitor. Eu quero convencer o leitor de alguma coisa. Eu quero convencer o leitor do meu ponto de vista. Nesse caso aqui, na argumentativa, eu tenho uma estrutura. Qual seria a minha estrutura, professor? Aquela que a gente estudou lá na nossa parte de redação para o concurso aqui específico da PMPE. Qual seria? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Beleza? Ah, professor, me dá um exemplo de um gênero textual do tipo argumentativo. Editoriais, cartas de opinião, ensaios. Eu tenho artigos científicos também, beleza? Que o seu principal objetivo é persuadir o leitor da sua ideia. Você tenta defender a sua ideia em um texto argumentativo. Então vamos lá. Eu coloquei aqui que a finalidade é persuadir o leitor. Qual é outra informação que eu posso colocar aqui? Ó, possui uma estrutura. Professor, que estrutura? Que estrutura é essa? A que a gente comentou. Introdução, desenvolvimentos e conclusão. Beleza? E o exemplo que eu posso colocar aqui? Cartas de opinião. Beleza? Esses aqui são os nossos elementos. Então vamos ver aqui o que esse texto, como é que esse texto se organiza, em qual característica aqui que ele mais vai se encaixar. E aí a gente volta para o nosso texto. Inclusive nesse texto eu já vou começar a ensinar para os senhores como é que eu vou fazer uma boa leitura para melhorar a minha compreensão e a minha interpretação textual. Olha só, o texto está aqui. Ele vem com o título, né? O que vivi ao ficar preso no elevador. Ó, o que é que eu vejo aqui? Eu estou vendo que ele vai contar uma história. Ó, já se encaixou lá no meu narrativo. Olha, somente pelo título, ó. O que vivi ao ficar preso no elevador. Então ele vai contar como foi que ele ficou preso no elevador e o que foi que ele viveu lá. Ok? E aí a gente continua, né? As portas do elevador, estacionado no térreo, já se fechavam. Olha só, nosso verbo no pretérito. Quando, numa corrida rápida, coloco o braço no rumo do sensor a tempo de fazê-las reabrirem. Entro, ainda ofegante no cubículo vazio, não sem antes soltar que sorte, em voz baixa. Sou apaixonado por elevadores vazios. O intervalo do térreo até o andar escolhido é sempre um momento oportuno do dia para dar uma ajeitada no cabelo, no espelho, olhar as mensagens ainda não visualizadas e respirar, mas não hoje. O elevador parou no meu andar, o 25º, mas as portas não se abriram. Espero, estranhando o delay, e nada. Alguns instantes depois, o ventilador de teto para. Senhores, percebam comigo, ele está relatando, ele está contando a sua história. Então, com certeza aqui, eu não vou ler para não alongar muito essa aula. Eu vou voltar com essa questão aqui depois, com esse texto, quando a gente for responder questões sobre interpretação e compreensão textual. Porque eu lembro que a banca tem uma questão utilizando esse texto aqui, cobrando a parte de compreensão e interpretação textual. Aí lá sim, eu vou ensinar para os senhores como é que a gente faz a leitura aqui de forma correta para a gente fazer todos os links e responder corretamente uma questão de compreensão e interpretação textual, tá bom? Mas aqui, lendo assim, a gente consegue perceber que qual o objetivo do autor aqui? Como é que esse texto está se organizando? Ele está se organizando nesse objetivo aqui, ó, de contar uma história. Com verbos no passado, eu tenho um narrador. Quem é o narrador? A pessoa que sofreu, que passou pela situação que está sendo elencada. Eu tenho personagens, ó, personagem é a própria pessoa.
Eu tenho o local foi o elevador. Beleza, senhores? Então, tudo se encaixa. Nosso gabarito aqui, portanto, ó, é a letra D. Outro ponto que eu preciso comentar com os senhores é o seguinte. Essas tipologias textuais podem existir ao mesmo tempo no mesmo texto. Beleza? Aí a banca vem perguntando qual é a tipologia predominante. Ou seja, a tipologia que tem mais característica naquele texto ali. Porque naquele mesmo texto eu posso ter várias tipologias, mas sempre vai ter uma predominante. Ok? Nesse caso aqui, os senhores podem perceber, eu tenho a tipologia descritiva também. Olha só, quando ele fala aqui, ó, as portas do elevador estacionado no térreo já se fechavam quando numa corrida rápida, coloco o braço no rumo do sensor a tempo de fazer ele reabrir. Continua, né? Entro ainda ofegante, olha só. Ofegante. No cubículo vazio, olha só, passando características. Ou seja, tem características também, ok? Ele vai dando detalhes, ele vai passando detalhes. Então tem característica descritiva. Só que o objetivo do texto não é esse. O objetivo do texto é narrar, é contar a história, ok? Então tenham ciência desse ponto que a banca pode fazer uma pergunta nesse estilo. Primeira questão aqui, gabarito letra D. Vamos lá para a segunda questão. Questão também de texto aqui, ok? E a banca vem falando o seguinte, ó. O texto, novas tecnologias, tendências e o que esperar para o futuro é predominantemente, senhores, basicamente o que eu perguntei para vocês. Olha só, o que eu acabei de falar, né? Eu tenho aqui os mesmos elementos e aí a gente vai ler e vai tentar perceber qual é a característica desse texto. Olha só, o nosso tema, novas tecnologias, tendência e o que esperar para o futuro. E ele vem falando, toda vez que uma nova tecnologia chega, ela traz com ela mudanças e impactos na sociedade como um todo. Elas transformam a forma como trabalhamos, aprendemos, nos comunicamos e fazemos negócio. E não param de surgir. Vê só, ele está me passando aqui uma informação. Beleza. De surgir, né? Realidade virtual, Big Data e drones são alguns exemplos de novas tecnologias que já fazem parte do cotidiano do blockchain. Plantação vertical, impressão 4D, representam nomes do futuro. E ele está me passando informação. Olha só, tecnologias novas são extremamente importantes porque elas têm o potencial de melhorar significativamente a qualidade de vida das pessoas em muitas áreas diferentes, a depender de como são usadas. E ele continua, ó, abaixo estão alguns dos principais benefícios que a nova tecnologia pode trazer. Melhoria da eficiência, as novas tecnologias mundiais podem tornar muitas atividades mais eficientes, reduzindo o tempo necessário para executar tarefas e automatizando muitos processos. Isso pode levar a uma maior produtividade e a uma redução de custos. Senhores, percebam, ó, ele elencou aqui algumas coisas. O que é que a gente consegue perceber com isso? Ele está me dando informação, ele está me fornecendo informações sobre essas novas tecnologias. Em nenhum momento ele está tentando me convencer que aquilo é bom. Ele está somente me mostrando, beleza? E olha só, vamos ver aqui. Tem o objetivo de informar. Quem é que tem o objetivo de informar? É o texto dissertativo expositivo. Eu sei que tem uma linha muito tênue entre o expositivo e o argumentativo. Só que aqui eu não consigo perceber marcações de argumentação em que o escritor aqui esteja tentando me convencer. Ele está me mostrando, ó, essas aqui são as novas tecnologias. Essas daqui são as formas que elas são usadas. Esses daqui são os principais benefícios. Mas ele não está tentando me convencer. Ele está me mostrando, ok? Então aqui eu tenho uma dissertação do tipo expositiva, ok? A única aqui que os senhores poderiam ficar com dúvida era a argumentativa, mas não tem essa parte da argumentação, ok? Olha só, vamos lá. Só para dizer que não tem. Tem sim partes, trechos argumentativos, como eu estava comentando com os senhores. Existem trechos argumentativos. Podem existir outras tipologias textuais dentro do nosso texto, mas a banca está perguntando qual, ó. Qual é a predominante? Ah, professor, por quê? Porque eu sei que alguém vai comentar e vai falar o seguinte, professor, isso daqui, quando ele fala, ó, tecnologias novas são extremamente importantes. Isso daqui é a visão do escritor. Então, nesse ponto, ele está tentando me convencer. Ele está tentando me persuadir que aquela tecnologia, essas tecnologias novas são importantes. Ele está tentando me convencer aqui. Só que a característica do texto todo não é essa.
Vocês podem ver que no texto todo eu não tenho esse tipo de coisa, principalmente nessa parte aqui, ó. Nessa parte aqui, ele só vem me mostrando os benefícios. Ele não tenta me convencer nessa parte. Somente nesse trecho aqui em específico, e tem aqui, né, significativamente também, e nesse trecho aqui em específico, que ele tenta me convencer de alguma coisa. Então eu tenho sim a tipologia argumentativa aqui, só que a predominante é a tipologia expositiva. Prestem atenção com isso, ok? Beleza. Questão aqui de número 62, gabarito letra A. Olha só, questão de número 63, vamos lá. No trecho, entretanto, sendo desconsiderado e ironizado, afastou-se e buscou uma praia do Adriático, conclamando os peixes a ouvi-lo. Foi com espanto que os presentes viram assomar à superfície peixes de vários tamanhos, nadando de um lado para o outro, à procura de seus semelhantes para com eles se juntarem. E assim o fazendo, agruparam-se por espécie e colocaram a cabeça para fora da água, a fim de ouvir melhor o pregador. Qual a tipologia textual foi utilizada? E aí, senhores? De cara, aqui eu consigo cortar o seguinte, ó. Argumentação, exposição e injunção. Beleza? E agora a gente precisa fazer a seguinte análise. A gente consegue perceber que existe aqui tudo para a gente encaixar na nossa narração. Olha só, existem personagens, existem. Existe um tempo, existe. Existe um lugar, existe. E existe também um narrador. Existe alguém que está contando uma história. Então se encaixa no nosso texto, na nossa tipologia textual narrativa. Mas novamente, professor, existe aqui também características, só que a característica não é o objetivo principal. O objetivo principal aqui não é caracterizar, não é passar os detalhes. O objetivo é contar a história. Beleza? Ele foi contando a história aqui, ó. Entretanto, existe um texto maior, beleza? Aqui eu peguei só a parte. E ele vai falando, né? Entretanto, sendo desconsiderado e ironizado, afastou-se, olha só, verbos no passado, ok? E buscou uma praia do Adriático, conclamando os peixes, olha só, peixes. Ou seja, existem pessoas aqui, beleza? Ao ouvi-lo, foi com espanto que os presentes viram assomar à superfície peixes de vários tamanhos, nadando de um lado para o outro à procura de seus semelhantes, para com eles se juntarem. E assim fazendo, agruparam-se por espécie e colocaram a cabeça para fora da água, a fim de ouvir melhor o pregador. Beleza? Então aqui o objetivo é contar essa história. Talvez esse trecho aqui somente dessa forma, como eu trouxe, né, isolado, tenha prejudicado os senhores na questão de conseguir perceber que aqui é uma narração. Eu acho que se vocês tivessem um texto completo, aí eu acho que vocês sim conseguiriam perceber que seria aqui uma narração, tá bom? Mas eu acho que dá pra gente resolver e conseguir compreender que é uma narração, tá bom? Vamos lá? Questão de número 64 agora. O texto pertence ao gênero textual artigo de opinião. Olha só, artigo de opinião. Assinale a alternativa que apresenta um aspecto que não caracteriza esse gênero. Olha só, senhores. Um artigo de opinião é como se fosse um texto dissertativo argumentativo, ok? É um texto dissertativo argumentativo. Isso aqui é um gênero textual, ok? E a tipologia textual utilizada nele é a tipologia da argumentação, é o argumentativo. Ok. Quais são as características do texto dissertativo argumentativo? Uso de primeira pessoa de singular. Eu acho que muitos dos senhores marcaram aqui a letra A. Só que em um artigo de opinião, eu posso sim escrever na primeira pessoa de singular. Beleza? Existe a possibilidade de eu fazer isso aqui. Então a letra A, senhores, está correta. A letra A está correta. No artigo de opinião específico, eu consigo fazer a utilização da primeira pessoa do singular. A gente não recomenda isso na nossa redação dissertativa argumentativa, ok? Porque a gente vai ferir a impessoalidade, a gente não pode se colocar no texto. Só que em um artigo de opinião, eu posso, se eu quiser, eu posso me colocar. Eu posso utilizar a primeira pessoa do singular.
ok? Olha a letra B. Estrutura dividida em 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Perfeito, senhores. É o que? Uma característica de um texto dissertativo argumentativo, ok? Olha a letra C. Uso de argumentos que busquem convencer o leitor. Justamente o que a argumentação quer. Ela quer persuadir a pessoa, ok? Convencer e persuadir são termos sinônimos, tá bom? Por isso que aqui tá correto também. Olha a letra D. Esse texto, né, tem uma circulação em suportes como jornais e revistas. Positivo. O artigo de opinião, ele vai circular em jornais e revistas. Correto também. Beleza? O artigo de opinião também possui isso aqui. E olha só o que vem falando a letra E, que é o nosso gabarito. Ela fala o seguinte: possui a predominância da função conotativa da linguagem centrada no contexto da comunicação. Negativo. Negativo, senhores. Aqui é uma predominância da função literal, da função denotativa, ou seja, na palavra real. Ele quer o sentido real da palavra, não é o seu sentido figurado, não é o seu sentido irreal. Lembre-se, a gente está falando sobre um texto argumentativo, um texto totalmente formal. Essa linguagem coloquial a gente não deve utilizar aqui, ok? Por isso que nosso gabarito é a letra E. Vamos lá. Questão de número 65. Assinale a alternativa que apresenta uma reescrita gramatical e semanticamente adequada para o excerto. Questão muito boa, não? Olha só. O excerto é o seguinte: a diversão televisiva, claro, tem seu espaço, mas, como em tudo, a moderação só faz bem. Senhores, vamos lá. Esse travessão aqui tá correto? Correto, perfeitamente, ok? Tá substituindo a nossa vírgula aqui. Essa vírgula aqui e essa vírgula aqui está isolando o nosso elemento aqui, o como em tudo, ok? Essa vírgula aqui também está isolando o nosso, claro, nosso adjunto adverbial aqui também, beleza? Ok, e a banca quer uma reescrita que esteja correta gramaticalmente e semanticamente, ok? Então ela quer que esteja obedecendo às regras gramaticais e que permaneça com a mesma ideia, com a mesma semântica, com o mesmo sentido. Olha só a letra A. Apesar de a moderação só fazer bem, a televisão que diverte claramente tem espaço. Senhores, primeiro erro claro aqui que eu consigo ver, ó, é a ausência de vírgula aqui. Beleza? A ausência de vírgula aqui. Porque nós temos aqui, ó, o apesar de, que é uma oração subordinada adverbial concessiva que está deslocada. Beleza? Ela está antes, então, obrigatoriamente, eu teria que ter uma vírgula aqui. Então, eu já consigo cortar. Beleza? Olha a letra B. As diversões da telinha têm, claro, seu espaço, mas a moderação faz bem a tudo. Vamos lá, a gente precisa analisar isso aqui com clareza. Olha só. As diversões da telinha têm, ó, falta o acento aqui, ok? O acento diferencial. As diversões têm. Ok? Então, já vejo o erro aqui. Esse, claro, precisaria estar entre vírgulas. Ok? Nós temos aqui um adjunto adverbial deslocado, intercalado. Beleza? Intercalado. Então, sim, a gente deveria colocar aqui a nossa vírgula. Ah, professor, esse parênteses aqui está correto? Está correto também. Beleza? Esse parênteses aqui está correto. Ele está se referindo a uma explicação da diversões da telinha. Beleza? Então, esse parênteses está correto. Ah, professor, teria que ter uma vírgula. O parênteses está funcionando como a nossa vírgula. Tá ok? Beleza. Então, a letra B também não é o nosso gabarito, porque aqui nós temos dois erros. Olha a letra C. É claro que há espaço para o divertimento, promovido pela TV. No entanto, assim como em tudo, faz bem o comedimento. E aí, senhores? Olha só. É claro que há um espaço para o divertimento promovido pela TV. Vamos lá, o que é que a gente tem escrito aqui? A diversão televisiva, claro, tem seu espaço. Olha só, é claro que há espaço para o divertimento promovido pela TV. Até aqui, tudo correto. No entanto, a vírgula aqui separando corretamente, ok? Assim como em tudo, ó, percebam aqui que está isoladozinho corretamente. Faz bem o comedimento, senhores. Comedimento segue aquela regrinha da aula passada que eu comentei com os senhores. Vocabulário. Os senhores precisam ter vocabulário
para acertar esse tipo de questão aqui. Comedimento é sinônimo, ou seja, possui o mesmo sentido, o mesmo significado da palavra moderação. Então, sim, nosso gabarito aqui é a letra C. A letra C está perfeita, está corretamente escrita, gramaticalmente perfeita, está semanticamente adequada, beleza? Não há erros. Olha a letra D. A TV divertida. Olha só, já mudou o sentido. A ideia lá em cima é o quê? A diversão televisiva. A TV divertida aqui muda o sentido, beleza? É como se a TV fosse divertida. Não, a ideia não é essa. É a diversão televisiva. Então, é a diversão que a TV me propõe, como a letra C colocou. O divertimento promovido pela TV. Não é a TV que é divertida. Então, isso aqui, ó, já fere semanticamente. E ela continua, né? Obviamente, tem teu espaço, porém, em tudo, a moderação não faz mal. O resto poderia até se encaixar, mas esse sentido aqui, negativo. Beleza? Olha só a letra E. A comédia televisiva também já... Vamos lá, forçou um pouco. Tem espaço, olha só. Essa vírgula aqui, incorreta, separando o nosso sujeito do nosso verbo, beleza? Vírgula incorreta. Tem espaço, lógico. Todavia, a temperança, como em tudo, faz somente bem. Não, nada a ver. Questão... Letra E, totalmente ilógica. Nosso gabarito aqui, letra C. Questão muito boa para a gente relembrar que estudar vocabulário é muito bom e é muito válido. Beleza? Vamos lá para a questão de número 66. Sinal de aspas é utilizado no texto do terceiro quadrinho, este aqui. E ele serve para indicar o quê? Vamos lá, senhores. Mais uma aplicação das aspas. Na aula passada a gente comentou sobre ela. Eu coloquei lá algumas funcionalidades. Então vamos descobrir aqui como é que as aspas vão funcionar. Olha só. Despacha-te, Felipe. Não quero perder o noticiário, com certeza. Noticiário, né? Com certeza dizem qualquer coisa do Mariner e das fotografias de Marte. Vida em Marte. Não te surpreende? Não te surpreende que haja vida noutros planetas? E ela continua, né? Olha só, as aspas que ele está se referindo, tá aqui, ó. Aspas. Aqui, eu não sei se está dando para ver. E aspas aqui. E percebam, essa... Novamente, relembrando, a gente já até comentou sobre isso. Nessa charge, o que é que eu tenho que perceber? Que eu tenho textos verbais, que é esse aqui que a gente está lendo, e eu tenho textos não verbais. Ok? Então percebam, aqui é esse nosso personagem que está falando. Aqui é esse nosso personagem que está falando, ok? E aqui quem está falando é o rádio, ó. O rádio está passando a notícia. E percebam, ele fala o seguinte: bombardearam intensamente o Vietnã do Norte. Genebra não chega a acordo sobre o desarmamento nuclear. Jordânia, novo tiroteio com tropas israelitas. Beleza. Não vou nem ler o último, beleza? Mas o que é que eu consigo compreender daqui? O objetivo dessas aspas foi para mostrar que ela está reproduzindo aquilo que realmente foi falado. Ou seja, o que nós temos em tela é um discurso direto. Professor, o que seria um discurso direto? Vamos lá, olha só. O discurso direto vai ser aquele que vai passar para a gente a ideia de reprodução literal daquilo que o personagem falou, beleza? Ele está falando, ele está reproduzindo a fala direta do personagem. Eu posso utilizar tanto travessão quanto a aspa para fazer essa utilização. Beleza? Esse que é o nosso discurso direto. É a representação literal daquilo que o personagem falou. Então, ó, alguém no rádio chegou ali e falou aquilo. E as aspas foram utilizadas para representar literalmente aquilo que foi escutado pelo rádio. Aquilo que saiu pelo rádio. Ok? Ah, professor, a ênfase eu poderia comentar o quê? A ênfase é que as aspas também pode ser utilizada para enfatizar alguma coisa, mas não foi aqui o nosso caso, beleza? O discurso indireto seria o que, professor? O discurso indireto é quando eu vou apresentar, preste atenção nos detalhes, ó. O discurso indireto é quando eu apresento a fala do personagem, beleza? De outra pessoa, só que agora eu vou colocar as minhas palavras. Eu vou repetir o que alguém falou, só que com as minhas palavras, ok? Beleza? Por exemplo, ó,
O repórter informou que Genebra não conseguiu firmar um acordo sobre o desarmamento nuclear. Eu peguei ali um trecho da informação que está aqui na nossa charge, na telinha 3, e eu reproduzi com a minha fala. Essa foi a minha fala. Eu estou utilizando aqui, então, um discurso indireto. Eu reproduzi a mensagem dele, a informação dele, só que com a minha fala. Eu estou sendo o narrador. Ok? Beleza. Professor, qual seria, então, a diferença de discurso direto, discurso indireto para discurso indireto livre e direto livre? Vamos lá. O indireto livre, ele tem como objetivo reproduzir a fala dos personagens com as palavras dos personagens, mas ele não vai fazer a utilização de travessão ou aspas, beleza? Lembrando, o indireto livre não faz a utilização de travessão ou aspas, ok? Já o direto livre é aquele que vai reproduzir as palavras utilizadas pelos personagens e também não vai utilizar nenhuma sinalização, beleza? Não vai utilizar nenhuma sinalização. É muito difícil de aparecer esse discurso direto livre. É mais fácil aparecer o discurso indireto livre, beleza? O indireto livre é muito fácil de aparecer. Então, eu quero que os senhores percebam o seguinte. Vamos lá. Só para a gente reforçar. Discurso direto é quando eu vou ter ou as aspas ou o travessão para representar aquilo da maneira que alguém falou. Olha só o resumo, beleza? Copia aí, volta, que eu acabei de falar, eu não vou lembrar como eu falei, não consigo repetir. Beleza? Então volta o videozinho aí e comece a escrever. O discurso indireto vai ser qual? Vai ser aquele que eu vou fazer a utilização ou do travessão ou das aspas para representar a fala de alguém, só que agora eu vou narrar, eu vou colocar não da forma que a pessoa falou, eu vou fazer algumas adaptações. Beleza? O discurso direto livre e o indireto livre vai possuir basicamente a mesma ideia. O negócio é que ele não vai utilizar as aspas ou o travessão. Beleza? Ok. Gabarito aqui, letra B, porque eu tenho um discurso direto. Em seguida, a gente vai para a questão de número 67. Olha só. Assinale a alternativa em que a palavra fornecida presente no texto funciona como um antônimo da ideia de ajudar estranhos ou conhecidos. Vamos lá. O que seria um antônimo, professor? Existe, senhores, significação das palavras no edital dos senhores. Então, a gente precisa conhecer alguns termos. Por exemplo, sinônimos e antônimos. Sinônimos eu já comentei muito aqui com os senhores. São palavras que possuem significados ou sentidos semelhantes. Sinônimos, ok? Por exemplo, legal e bom. Legal e bom. São palavras que possuem semelhança. Beleza? Sentidos, significados semelhantes. Por exemplo, vamos lá, outra. Tranquilo e relaxado. Ó, tranquilo e relaxado. São palavras que são sinônimas. Ok? Elas possuem um significado semelhante. Antônimo são palavras que vão possuir sentidos contrários, vão possuir ideias contrárias. Por exemplo, ó, tranquilo e agitado. Olha só, palavras opostas que possuem sentidos contrários. Ok? E aí ele nos passou aqui uma ideia. Ajudar estranhos ou conhecidos. E ele quer um antônimo. Olha só, generosidade é um sinônimo para a ideia de ajudar estranhos? Sim, é uma pessoa generosa. Empatia é uma ideia para ajudar estranhos? Sim, empatia é se colocar no lugar do outro, então você vai e ajuda. Egoísta é a ideia de ajudar estranho? Negativo. Egoísta é aquela pessoa que quer tudo para si, não faz nada por ninguém, então ela não vai ajudar ninguém. Ó, nosso gabarito que possui a ideia de antonímia, ou seja, antônimo. Beleza? Olha a letra D. Altruísmo é você colocar as pessoas acima de você, colocar sempre outras pessoas na sua frente, como se você quisesse apenas ver o bem delas. Ajudar estranhos, a mesma ideia. Caridade, na mesma ideia aqui de generosidade, ok? Por isso que o nosso gabarito aqui é a letra C. Eu coloquei essa questão somente para a gente trabalhar essa parte da significação das palavras. Vamos resolver mais questões sobre esse tópico aqui, tá bom? Mas a gente vai fazendo isso ao decorrer das aulas. Olha só, questão de número 68, questão muito boa também. Ela passa um trecho, né? E a gente vai pular aqui direto para a pergunta. Ó. Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, sinônimos apropriados. Isto é, com sentido equivalente para esses termos. Vamos lá, qual é a dica para esse tipo de questão?
você vai ler até um pouquinho depois da primeira palavra destacada. E aí você volta aqui nos itens e tenta ver se dá para trocar por alguma. Beleza? Vamos lá. Ah, professor, não consegui identificar nada da primeira. Parte para a segunda. Por quê? Se você ir para a segunda, você vai perceber, caramba, com essa daqui eu tenho certeza que é uma dessa, essa aqui ou essa daqui. Ou é a letra A ou é a letra C. Porque pode ser uma dessas duas. Então você já pode cortar as outras. Vou mostrar isso para os senhores. Vamos lá. Olha só. O uso de Ritalina e outros compromissos para TDAH se tornou popular. Beleza? Então vamos lá. Popular é a primeira palavra aqui. Então eu vou olhar somente para a primeira palavra aqui, ó. Se tornou apreciado. Pode ser apreciado? Ó, pode ser. Pode ser estimado, se tornou estimado. Estimado já força um pouquinho, né? Se tornou conhecido. E aí, conhecido? Se tornou conhecido? É, pode ser. Se tornou afamado? Se tornou difundido. Beleza. Ah, professor, é justamente o que eu falei para vocês. Eu não consegui sacar aqui nada. Eu não consegui cortar nenhuma. Beleza, então vamos lá. Vamos continuar lendo. Se tornou popular em faculdades e escolas americanas, onde os alunos, sem essa condição, compram as pílulas com a promessa. Olha só, tem a palavra promessa agora. Com o compromisso. Compromisso tem a mesma ideia de promessa? Negativo. Olha só, já posso cortar. Com o ceticismo. Ceticismo tem a mesma ideia de promessa? Negativo. Uma pessoa cética, ó. Pensa, cética, uma pessoa cética. Uma pessoa que não acredita muito em algumas coisas. Então, ó, beleza. Com o plástico, professor, não conheço a palavra, então deixa aí. Deixa essa palavra. Percebam o que, é que vai acontecer. Deixa aí. Olha a letra D. A expectação. Professor, expectação tá estranho. Então joga aqui. Sem essa condição, compram as pílulas com a expectação. Pô, expectação é uma palavra para mim que parece um pouco com expectativa. Então eu acho que poderia se encaixar. Beleza, deixa ela aí também. Engodo, ó. Engodo é uma palavra que eu particularmente conheço. Beleza? Engodo seria o quê? Enganar. Ele fala com a promessa, com o engodo, ou seja, com o objetivo de enganar, negativo. Beleza? Então eu posso cortar aqui. Vê só. Já cortei 3 itens. Ok? Com o bizuzinho que eu passei para os senhores. E aí vamos continuar. Com a promessa de aprimorar. Olha só. Com essa daqui os senhores vão matar na hora. Ó. Aprimorar. Degradar. Degradar é um antônimo. Aperfeiçoar. Isso aqui eu já cortei, né? Nem vou olhar. Deteriorar. Pô, deteriorar, eu quero aprimorar, eu quero melhorar. E a banca falou deteriorar. Deteriorar também é um antônimo de aprimorar. Então, ó, já corto. Senhores, percebam? Já achei meu gabarito. Meu gabarito é a letra D. Olha só. Simples, fácil, gostoso e nutritivo. Requintar, ó. Com a promessa de requintar. Requintar, ó, requinte. Ou seja, com o objetivo de melhorar, de aprimorar. Por isso que o nosso gabarito é sim a letra D. O sinônimo de popular seria afamado. O sinônimo de a promessa seria a expectação, com o sentido de expectativa de requintar. Beleza? Positivo, já era. Ok, conseguiram perceber? Pegou uma questão dessa, olhou aqui para o início, não conseguiu identificar? Calma, calma. Vai lendo as outras partes, vai quebrando a questão aos poucos. E aí você vai cortando alternativas. Calma, senhores. Tudo é estratégia. Beleza? Vamos lá para a questão de número 69. Português nunca foi tão fácil. Olha só. No trecho, depois pensei um pouco na conjectura. Tem a palavra aqui destacada, né? Conjectura de voltar à minha infância e sair de um parquinho de mãos dadas com meu tio. O vocábulo destacado poderia ser substituído sem alteração de sentido. Pô, olha só. Depois pensei um pouco na dedução de voltar. Dedução ficou estranho, né? Na suspeita de voltar, na hipótese de voltar, olha só, na presunção de voltar, na impossibilidade de voltar. Senhores, aqui é na hipótese. Conjectura tem a mesma significação, o mesmo sentido da palavra hipótese, ok? Eu estou trazendo aqui algumas palavras mais trabalhadas para a gente adicionar no vocabulário dos senhores, ok? Conjectura, a ideia de hipótese. Ok? Beleza, vamos lá para a nossa última questão, questão de número 70. E percebam aqui, uma questão um pouquinho mais trabalhada. Olha só. Pelo jeito o tempo também precisa de um tempo para se ajustar nesses tempos desajustados. Olha só que maravilha. Que poesia. Há um jogo linguístico com a palavra tempos. Esse jogo se constrói a partir de qual relação semântica, senhores? Questão perfeita. Quem é do meu curso, com certeza vai acertar esse tipo de questão aqui.
Olha só, a palavra tempo aqui tem um significado, beleza? Está se referindo ao substantivo realmente tempo, o tempo aquele que realmente está passando. Precisa de um tempo, ou seja, precisa de uma pausa, precisa parar um pouco para se ajustar nesses tempos desajustados, ou seja, está se referindo aos tempos atuais. Então, cada local desse aqui, a palavra tempo está possuindo uma ideia. E qual é a relação semântica que joga isso aqui? Meus alunos conhecem, senhores. Eu já até falei, isso daqui é polissemia. Polissemia. Quando uma palavra pode possuir diversos sentidos, a mesma palavra, a depender do contexto que ela está inserida. Beleza? Isso aqui é a polissemia. Por exemplo, ó, a palavra cabo. Eu fui promovido à graduação de cabo. Eu estou me referindo à graduação. Beleza? Isso aqui é um posto militar. Ok. O cabo da vassoura quebrou. Eu agora estou me referindo ao objeto. Beleza? Ele deu cabo à vida. Ó, ele se matou. Estou utilizando a palavra cabo como um verbo. Vocês conseguiram perceber que a palavra cabo, a mesma palavra, foi utilizada em diversos contextos diferentes e possui sentidos diferentes? Isso aqui é polissemia. Ok? Isso aqui é polissemia. Sobre sinônimos, nós já comentamos. Sobre antônimos, nós já comentamos. Paronímia. Paronímia. Professor, o que seria paronímia? Paronímia é aquilo que parece, mas não é. Parece, mas não é. Por exemplo, ó, tráfego e tráfego. São palavras que parecem, mas não são iguais. Possuem sentidos diferentes. Parece, mas não é. Tráfico se refere ao crime. Tráfego se refere à trafegabilidade de carros. A passagem de pessoas, de veículos, né? Para ser mais exato. Beleza? Isso aqui seria paronímia. Homônimos, senhores. Homônimos é quando eu vou possuir palavras iguais na grafia e diferentes na pronúncia, que é o que a gente conhece como homônimos homógrafos. Por exemplo, ó, colher, substantivo, e colher, que é o nosso verbo. Nós temos homônimos homófonos, que são aqueles que possuem pronúncias iguais e são diferentes na grafia. Por exemplo, consertar com C, beleza? Consertar com C, que tem a ideia de harmonizar. Vamos lá, melhor. Concerto com C, que possui a ideia de a gente ir em algum local que tá rolando aquele sonzinho com o violinozinho, beleza? Isso aqui é um concerto de música. E existe consertar com S. Ó, percebam, pronúncias iguais, só que grafias diferentes. Esse consertar com S tem a ideia de reparar, de fazer algum reparo, ok? Isso aqui é o que a gente conhece como homônimos homófonos. E existe também os homônimos perfeitos, que são aquelas palavras que são iguais na grafia e iguais na pronúncia. Por exemplo, caminho e caminho. Caminho pode ser caminho se referindo a um substantivo, a realmente o caminho. E caminho, caminho, pode ser verbo. Beleza? Aí vai depender do nosso contexto. Ok? Aqui nós fizemos uma breve revisão de todo o nosso conteúdo. Eu espero ter passado por todas as partes aqui relevantes com os senhores na próxima aula. Aula muito importante. Eu preciso que todos os senhores estejam aqui. Eu vou tentar passar uma breve parte do conteúdo de redação oficial do nosso edital. Beleza? A gente está conseguindo já fechar quase todo o conteúdo. Falta apenas a parte de interpretação, compreensão textual e a parte de redação oficial. A gente já conseguiu trabalhar completamente o nosso edital de forma específica, trabalhado em algumas partes, tá bom? Mas a gente bateu todo o edital e agora a gente vai ficar focado em redação oficial na próxima aula e revisão de todo esse nosso conteúdo, misturando aqui as questões, beleza? Eu já comecei até a misturar aqui as nossas questões, tá bom? Eu espero que os senhores tenham gostado. Deixem nos comentários aí quantas questões os senhores acertaram. Deixem like nesse vídeo. Pega esse vídeo, compartilha com aquele teu canga, beleza? E se inscreve no nosso canal. Valeu, senhores. Bons estudos para os senhores e até a próxima.